E se eu te dissesse que existe uma oração secreta, escondida nas páginas dos ensinamentos de Napoleon Hill, capaz de abrir caminhos onde antes só existiam muros? Uma oração tão poderosa que, quando feita da maneira certa, desperta forças invisíveis que transformam o impossível em realidade. Talvez você esteja cansado de lutar, de tentar e ver tudo dar errado. Talvez sinta que algo está travando sua vida, mas hoje, neste exato momento, você vai descobrir o que a elite espiritual de sucesso sempre soube: o poder de uma oração que atrai milagres imediatos. Feche os olhos por um instante. Imagine tudo aquilo que você mais deseja: paz, prosperidade, amor, propósito. Agora imagine tudo isso se aproximando de você, lentamente, como se o universo finalmente dissesse: agora é a sua vez. Este vídeo é para você que acredita que ainda há algo maior te esperando. Então, antes de continuar, inscreva-se agora no canal Prosperidade Oculta, porque aqui nós não apenas falamos sobre fé, nós manifestamos resultados reais. A oração secreta de Napoleon Hill não é uma simples prece, é uma fórmula espiritual que une mente, emoção e ação em um único propósito. Hill descobriu que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo não oravam pedindo, elas oravam afirmando. Não pediam por oportunidades, elas as criavam dentro de si, moldando sua realidade a partir da crença inabalável de que já possuíam aquilo que desejavam. Essa é a diferença entre quem apenas sonha e quem realmente manifesta. Eu dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Essa é a base da oração secreta, a união entre fé e convicção profunda. Não se trata de repetir palavras, mas de sentir o poder por trás delas. Cada frase deve ser pronunciada com emoção verdadeira, como se fosse uma ordem ao universo, uma declaração do seu destino. Quando você ora com essa vibração, algo dentro de você se alinha. Seus pensamentos param de lutar entre si. Seu coração se torna calmo e decidido, e sua energia começa a atrair exatamente o que você está pronto para receber. Mas existe um detalhe que poucos entendem. Essa oração não é apenas espiritual, é também mental. Ela reprograma o subconsciente, eliminando crenças de escassez e substituindo-as por uma certeza inabalável de abundância. É como se cada palavra dissesse à sua mente: você é digno, você é capaz, o universo está conspirando a seu favor. E quando o subconsciente acredita, o impossível deixa de existir. Napoleon Hill observou que todas as pessoas de sucesso que ele estudou tinham uma coisa em comum: sabiam o que queriam. Elas visualizavam, sentiam e agiam como se já tivessem alcançado o objetivo. Essa oração funciona exatamente assim. Ela é o ponto de partida entre o invisível e o concreto. Você começa no mundo dos pensamentos, mas termina no mundo das realizações. Agora pare por um instante e reflita. O que você mais deseja atrair neste momento? É prosperidade? Saúde? Um recomeço? Escreva aqui nos comentários o que o seu coração mais anseia, declare sua intenção. A oração secreta só começa a agir quando você se posiciona diante do universo e diz com convicção: eu escolho manifestar isso agora. Muitos acreditam que basta repetir uma oração para que a transformação aconteça. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não sabe orar com o coração, apenas com os lábios. Napoleon Hill compreendeu que a oração verdadeira não é uma sequência de palavras bonitas, e sim um ato de alinhamento total entre mente, emoção e ação. Ele observou que, quando o ser humano fala com fé, mas sente dúvida, o universo não responde. É como tentar sintonizar uma estação de rádio usando a frequência errada, a mensagem simplesmente não chega. A oração secreta só funciona quando há uma conexão real entre o que você diz e o que você sente.
Não adianta pedir prosperidade se por dentro você vibra medo e escassez. Não adianta declarar vitória se no fundo você acredita que não é digno dela. O universo responde à sua vibração, não às suas palavras. E é por isso que Napoleon Hill ensinava: a fé é o ponto de partida de toda realização. Fé não é esperança. Esperança é desejar. Fé é saber, é ter a convicção de que o resultado já foi criado no invisível e que só está aguardando o momento certo de se tornar visível. Quando você pratica essa oração com fé verdadeira, algo começa a mudar silenciosamente. Sua mente se reorganiza, suas emoções se estabilizam e a vida começa a conspirar a seu favor. Situações que antes pareciam travadas começam a se abrir. Pessoas certas aparecem no seu caminho, ideias surgem do nada. E tudo isso acontece porque a energia da fé tem um poder criativo que ultrapassa a lógica humana. Mas existe um segredo que poucos falam. A oração não substitui a ação. Ela é o combustível espiritual, mas você ainda precisa dirigir o carro. Napoleon Hill era categórico sobre isso: não basta acreditar, é preciso agir. Cada passo, cada atitude inspirada, cada pequena decisão diária é parte do processo de materialização. Quando você age com fé, você demonstra ao universo que está pronto para receber. Imagine que você planta uma semente. A oração é a força vital que faz a raiz crescer, mas é sua ação que mantém o solo fértil, que rega e cuida da planta até que ela floresça. Muitas pessoas desistem antes de ver o milagre acontecer, porque querem o fruto imediato sem cultivar o processo. O segredo da oração de Hill é justamente manter a chama da fé acesa enquanto age, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. E é nesse momento que os milagres começam a surgir. Não como explosões mágicas, mas como respostas sutis, sinais, sincronicidades, coincidências significativas que te mostram que algo maior está em movimento. Hill acreditava que quando você une o poder da oração à ação inspirada, o universo se torna seu aliado. E quando essa aliança é firme, não existe obstáculo grande o bastante para impedir o seu avanço. Então, enquanto você ouve estas palavras, sinta profundamente o poder que existe dentro de você. Tudo o que você busca já existe em potencial, e a oração secreta é a chave que destrava esse poder. Ela desperta sua mente para o foco, seu coração para a fé e sua alma para a ação. A partir desse estado, milagres deixam de ser algo distante e passam a ser parte natural da sua realidade. Se essa mensagem está tocando o seu coração, é porque ela é para você. Você não chegou aqui por acaso. Há um motivo, uma sincronicidade, uma resposta sendo entregue agora. Então, se essas palavras estão te fazendo enxergar algo que antes estava adormecido, mostre que você está desperto. Toque no botão de curtir este vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é valioso e o leva até outras pessoas que também precisam despertar para esse poder. Cada curtida é como uma chama acesa, uma pequena centelha que espalha luz para quem ainda caminha na escuridão da dúvida. E você pode ser o canal dessa transformação. Hoje, ao ouvir sobre a oração secreta de Napoleon Hill, você recebeu uma semente. A escolha agora é sua: deixá-la adormecida ou começar a cultivá-la com fé, ação e constância, até ver o milagre florescer diante dos seus olhos. A oração secreta de Napoleon Hill é mais do que um ritual espiritual, é uma ciência da mente aplicada ao poder da fé. Hill percebeu que, por trás de cada homem e mulher que alcançou grandes feitos, existia um padrão mental invisível. Todos sabiam exatamente o que queriam, acreditavam plenamente que iriam conseguir e se comportavam como se o resultado já fosse realidade. Essa é a base do que ele chamava de oração consciente, uma combinação de intenção,
emoção e imagem mental tão forte que o universo não tem escolha a não ser responder. Quando você pratica essa oração da forma correta, começa a perceber que ela não é sobre pedir algo a uma força distante, mas sim sobre ativar o poder criador que existe dentro de você. Hill dizia que o pensamento humano é a forma mais poderosa de energia que existe. Cada ideia que você alimenta se transforma em vibração. E cada vibração gera uma frequência que atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades equivalentes. Isso significa que toda oração é, na verdade, uma semente mental sendo plantada no terreno invisível da realidade. Mas para que ela germine, você precisa regá-la com um sentimento verdadeiro. É o sentimento que dá vida à palavra. A simples repetição de frases não muda nada se não houver emoção. O universo não responde à linguagem falada, ele responde à linguagem vibracional. Por isso, quando você ora com o coração cheio de gratidão, mesmo antes de ver o resultado, você já está vibrando na frequência da realização. Napoleon Hill também revelou que a oração é o momento em que a mente consciente e o subconsciente se alinham. Durante esse estado, você deixa de ser apenas alguém que deseja e se torna alguém que crê. É quando a dúvida se dissolve e a fé ocupa seu lugar. É nesse ponto que o invisível começa a trabalhar silenciosamente, moldando a realidade ao seu redor. Coisas pequenas acontecem, primeiro, um convite inesperado, uma coincidência, uma ideia repentina, até que, de forma natural, o que parecia distante se materializa. Muitos acreditam que milagres são eventos raros, mas Hill dizia que os milagres são apenas o resultado da fé colocada em movimento. Quando você se alinha mental e emocionalmente com um objetivo e age em harmonia com ele, a vida se reorganiza para que tudo aconteça no tempo perfeito. O segredo está em manter o estado de certeza mesmo quando nada parece estar acontecendo. É nesse silêncio que o universo mais trabalha. A oração secreta, portanto, não é um ato de desespero, é um ato de criação consciente. É quando você deixa de implorar e começa a declarar. Quando deixa de esperar e começa a se tornar. É o instante em que você compreende que não está separado da fonte criadora, mas faz parte dela. Quando essa compreensão penetra o seu ser, o medo desaparece, a ansiedade cessa e uma força tranquila começa a conduzir seus passos. Essa é a verdadeira magia que Napoleon Hill descobriu e que poucos aplicam com profundidade. Não é feitiço, não é coincidência, é lei espiritual e mental. Tudo aquilo em que você acredita com emoção verdadeira se torna parte da sua experiência. E a oração é o portal que te permite acessar essa força criadora que sempre esteve dentro de você, esperando o momento certo para ser despertada. Muitos tentam praticar a oração secreta de Napoleon Hill, mas poucos conseguem experimentar seu verdadeiro poder porque não compreendem o que realmente os impede de manifestar resultados. Existem forças invisíveis que agem dentro de cada um de nós, e se não forem dominadas, elas se tornam inimigos silenciosos da fé. Hill chamava essas forças de os sabotadores mentais da manifestação. E eles são os responsáveis por transformar sonhos em frustrações. O primeiro inimigo é o medo. Ele se disfarça de prudência, mas na verdade paralisa. O medo diz, e se não der certo? E nesse instante, sua mente vibra escassez. O medo é o oposto da fé onde um existe, o outro não pode habitar. É por isso que Hill ensinava que o primeiro passo para a transformação é substituir o medo por decisão. O universo responde a quem se decide, não a quem hesita. O segundo inimigo é a dúvida. Ela destrói silenciosamente o poder da oração porque enfraquece a energia da intenção. Dúvida é como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para ver se está crescendo.
Nada floresce assim. Para que a oração funcione, é preciso confiar no processo, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. O terceiro inimigo é a procrastinação, a armadilha mais sutil de todas. Ela faz você acreditar que o momento certo ainda não chegou, que precisa de mais tempo, mais sinais, mais coragem. Mas o momento certo nunca chega, você o cria. A procrastinação é a negação disfarçada de espera, e cada vez que você adia, envia ao universo a mensagem de que não está pronto para receber. E há também o ambiente negativo, um dos mais perigosos. Palavras de desânimo, notícias de fracasso, pessoas que zombam dos seus sonhos, tudo isso contamina o campo da fé. Hill afirmava que o ambiente molda a mente e a mente molda o destino. Por isso ele dizia: afaste-se de tudo o que enfraquece sua crença e aproxime-se daquilo que a fortalece. Esses inimigos não são externos, eles vivem dentro de você, e só você pode vencê-los. Quando o medo se transformar em coragem, a dúvida em certeza, a procrastinação em ação e o ambiente em inspiração, a oração secreta deixará de ser apenas palavras e se tornará a voz do seu poder interior, ecoando pelo universo até que o milagre se manifeste diante dos seus olhos. Agora que você compreende os inimigos que bloqueiam a manifestação, chegou o momento de aprender como usar, na prática, a oração secreta de Napoleon Hill. Esse é o ponto em que a teoria se transforma em poder real, quando o conhecimento deixa de ser apenas inspiração e passa a gerar transformação. Hill ensinava que a oração é uma fórmula de criação, e como toda fórmula, ela exige sequência, constância e sentimento verdadeiro. O primeiro passo é a preparação mental. Antes de orar, silencie o caos interior. Desligue distrações, respire fundo e permita que sua mente se esvazie de preocupações. Hill dizia que a mente agitada repele a inspiração, é na quietude que a voz do universo se faz ouvir. Feche os olhos e visualize claramente o que deseja. Não de forma vaga, mas com detalhes. Veja, sinta, imagine como é viver aquilo que você quer manifestar. O segundo passo é a oração com emoção consciente. Diga suas palavras como se já estivesse vivendo o resultado. Sinta o calor da conquista, o alívio da vitória, a gratidão por já possuir o que pediu. O segredo é falar com o coração, não apenas com os lábios. O universo responde à emoção, não ao som. Hill afirmava que o sentimento é o ímã da criação. Quanto mais intensa for sua emoção, mais rápido o universo responde. O terceiro passo é a ação alinhada. A oração sem ação é como uma semente sem solo. Depois de orar, mova-se na direção do seu desejo. Faça algo que simbolize sua fé, uma decisão, uma mudança, um passo, por menor que seja. O movimento físico confirma ao universo que você está comprometido com o que pediu. A fé sem obras é inerte. A fé em ação é criadora. O quarto passo é a proteção da mente. Evite duvidar após orar. Mantenha-se firme na certeza de que o que você pediu já está a caminho. Substitua pensamentos negativos por afirmações poderosas. Se alguém tentar te desanimar, lembre-se, o que você está construindo pertence apenas a você e ao Criador. E o quinto passo, talvez o mais poderoso, é a gratidão antecipada. Agradeça antes de receber. Quando você agradece, como se já tivesse, o universo entende que o desejo foi atendido. Gratidão é a linguagem da abundância, a energia que abre portas e atrai milagres de forma natural. Esses 5 passos não são simples instruções, são leis espirituais em ação. Quem as aplica com disciplina, fé e emoção verdadeira começa a perceber mudanças sutis, sinais, coincidências, oportunidades. Nada acontece por acaso. Cada pensamento, cada palavra e cada atitude tornam-se forças criadoras em movimento.
A oração secreta de Napoleon Hill é a ponte entre o invisível e o real. E agora você aprendeu a atravessá-la. E agora chegamos ao ponto culminante, o instante em que o véu se rasga e o verdadeiro significado da oração secreta de Napoleon Hill se revela. Durante todo o vídeo, você foi guiado por entre palavras, conceitos e energias ocultas, mas agora, neste momento, tudo se conecta. Hill compreendia algo que poucos perceberam. A oração não é apenas um pedido, é um comando vibracional que ressoa no universo. Não se trata de rogar por milagres, mas de invocar a força que já habita dentro de você. A oração secreta é, na verdade, um código de reprogramação mental. Quando você pronuncia cada palavra com fé e intenção, está abrindo um portal entre o consciente e o subconsciente. É nesse espaço que os milagres acontecem não fora, mas dentro de você. Hill dizia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Essa é a chave. O verdadeiro poder não está nas palavras em si, mas no estado mental que você ativa ao dizê-las. Por isso, da próxima vez que fizer essa oração, não a repita como quem lê um texto, mas como quem declara o próprio destino. Imagine que o universo te escuta, que a energia responde, que a abundância desperta. Sinta o calor no peito, a vibração nas mãos, o silêncio ao redor ganhando significado. Nesse instante, você não é mais um pedinte, é um criador consciente. E é aí que o milagre acontece não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É a transformação invisível que antecede toda manifestação visível. Napoleon Hill nunca quis que essa oração fosse apenas um segredo. Ele quis que fosse um despertar. Respire fundo. Permita que essa mensagem se fixe em seu coração. E lembre-se, o poder que você busca já está em você. Sempre esteve. Você só precisava lembrar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você foi tocado. Talvez uma voz silenciosa tenha sussurrado: essa mensagem é para mim. E é verdade, não foi por acaso que você assistiu a este vídeo até o fim. O universo te guiou até aqui porque quer te lembrar do poder que habita em você. A oração secreta de Napoleon Hill não é apenas um ensinamento, é um chamado para despertar. Cada pensamento seu é uma semente. Cada palavra que você profere é um decreto. E quando sua fé se une à sua intenção, nada é impossível. Os milagres não acontecem longe, eles nascem dentro de quem acredita. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal Prosperidade Oculta. Aqui, revelamos os segredos que a elite tentou esconder, verdades que transformam mentes e atraem o extraordinário. Sua jornada espiritual e mental começa aqui, porque o próximo milagre pode ser o seu